Olá, pessoal. Meu nome é Narciane Bertolassini, sou psicóloga da Transportadora Garbuio. Estou aqui hoje para mais uma gravação do nosso podcast mensal, que vocês vão poder conferir aí no nosso canal do YouTube da Rota da Saúde, no Instagram da Transportadora Garbuio e no Spotify também da Rota da Saúde. E eu gostaria de saber com vocês aí como que está o seu sorriso. Como que você tem cuidado dessa parte tão importante? Como que está o sorriso da sua família? Como que vocês têm cuidado disso? Bom, é muito fácil, né, a gente perceber o tanto de pessoas que acabam deixando para depois o tratamento da saúde bucal, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, saúde bucal. Também aí dentro das nossas atividades de conscientização, esclarecimento para vocês, sempre com esse objetivo de trazer o melhor da informação para a sua qualidade de vida. Para isso, para trazer, né, alguma reflexão para vocês, que vocês possam aí pensar um pouquinho mais sobre isso, trouxemos um convidado muito especial, que é a Suelen, que é a dentista do SESC Senat daqui de Limeira, que vai aí responder para a gente algumas questões bem legais. Suelen, seja bem-vinda. Obrigada. Tá? É importante a gente sempre ter esse espaço de conversa com eles para que a gente possa, às vezes, de medidas simples, ir conscientizando e levando esclarecimento, né? Verdade. Nós temos um público administrativo grande, temos a sociedade, mas o nosso maior público dentro da Transportadora Garbuio é o caminhoneiro, é os meus amigos aí do trecho. Então, eu gostaria que a gente pudesse ter esse bate-papo, levar para eles essas orientações, e eu venho com a primeira perguntinha. Qual que é a principal causa da cárie? Que eu acho que quando a gente fala de saúde bucal, a gente já lembra das cáries, né? Qual que é a principal causa da cárie e, se não tratada, o que que ela pode vir a ocasionar, o que que ela pode evoluir? Boa tarde, Narciane. Quero agradecer a você, Obrigada. Garbuio, SESC Senat, por proporcionar, né, esse momento de informação para vocês. A cárie é uma doença crônica multifatorial. Então é muito importante a gente explicar para os pacientes que é uma doença. Infelizmente ela é muito comum, né? Muitas famílias aí têm, os pais tiveram cárie, os filhos têm lesões de cárie. Então eles acabam levando isso como uma coisa normal, natural, né? E a gente precisa quebrar esse ciclo. A gente precisa explicar que é uma doença. Como que acontece a cárie? Quando o paciente, né, o indivíduo, ele consome açúcares, carboidratos e ele não faz a higienização da forma correta, as bactérias que nós temos presentes na nossa boca, elas aderem ali à superfície do dente e para sintetizar esse carboidrato e esse açúcar, elas tornam aquele ambiente ali ácido, eles liberam ácido ali. Isso causa uma desmineralização do esmalte do dente. Se isso é uma coisa que acontece pontualmente, aconteceu ali, mas o paciente almoçou, antes de dormir, fez uma boa escovação eficiente, a gente quebra esse processo de desmineralização, a gente proporciona uma remineralização. Então não acontece lesão no esmalte do dente. Agora, se é um processo que acontece constantemente, o paciente ele não faz a higienização da forma adequada, acontece só o processo de desmineralização. E aí começa os sinais clínicos da lesão da cárie. A cárie, ela começa com uma manchinha branca, tá? É importante dizer que nem toda mancha branca é cárie, mas é o primeiro sinal clínico ali da manifestação dessa lesão. Quando ela ainda é uma mancha branca, rugosa, opaca, se o paciente ele observa essa lesão e ele procura o dentista, ou mesmo se ele faz consultas periódicas, regulares, e ali numa limpeza de rotina, o dentista observa essa lesão, é muito simples da gente tratar. A gente orienta o paciente como melhorar ali naquela região, né, ou nas regiões, a higienização, uso de fio dental, escovação, e a gente consegue parar esse processo de desmineralização. E aí, se o dentista, né, julgar necessário também, tem procedimentos que a gente pode fazer no consultório para remineralizar, ajudar nessa remineralização, e a gente estabiliza essa lesão. É simples, não dói, né? É fácil. Agora, se o paciente ele não procura o tratamento, se ele não vê essa manifestação, essa desmineralização continua acontecendo e evolui para uma cavitação, para o buraquinho. E aí esse buraquinho ele pode ir evoluindo e ele vai alcançando camadas mais profundas do dente, vamos dizer assim, né? Então aí ele estava só em esmalte, ele começa a atingir dentina, aí o paciente já começa a sentir uma sensibilidade, às vezes dor, e pode chegar até
a polpa do dente, né? O canal do dente, a inervação do dente. E aí é quando o paciente tem dor, às vezes o analgésico que ele estava se automedicando já não funciona mais, então o tratamento se torna muito mais complexo, né? Então, a gente sempre explica para os pacientes a importância dessas consultas regulares, dessa visita a cada 6 meses, ou como o seu dentista orientar, periódicas, faça prevenção, né? Evite os procedimentos curativos. É isso que eu ia perguntar, né? Na verdade, ia fazer junto disso mais duas questões. Primeiro que é muito como normal, que não é a norma, né? Não é o certo, mas é muito comum a pessoa só procurar o dentista quando tá doendo. Né? Exatamente. Então, quando não tem mais jeito, que tá insuportável, já o analgésico já não dá mais jeito, vai no dentista e às vezes já tá num comprometimento bem mais sério do que poderia se tivesse prevenção. E é curioso, né, o tanto que eu vejo e observo que a saúde bucal é uma dos quesitos, assim, vamos dizer, uma das áreas onde as pessoas mais protelam esse cuidado, né? Então, assim, a gente sabe que tem que ser preventivo, mas você deixa e evolui para uma coisa bem, pode bem complexa, né? Verdade. Bom, eu vi que você falando bastante de higienização, né? A maioria dos motoristas, eles estão em trânsito, né? Quando dá, né, observando ali as suas regras, né, de condução e de jornada, eles conseguem parar num posto para pernoitar, para almoçar, consegue ter um acesso a um banheiro com uma água, né, com um saneamento básico, vamos dizer assim, adequado para poder fazer sua higienização. Mas nem sempre, infelizmente, as nossas estradas têm esse recurso, né? Tem muitos locais que muitas vezes tem um banheiro, mas não tem uma água, né, que possa ele ali fazer uma higienização correta, e muitas vezes os nossos motoristas estão numa usina ou num cliente afastado nesse período. Como que eles podem fazer uma higienização, não sei nem se existe uma higienização básica em recursos precários, mas assim, o que eles podem fazer para minimizar, tipo, mais ou menos assim, para não deixar de fazer? Tem alguma coisa que eles podem fazer? Tem. O que é importante para qualquer pessoa ter? Um kitzinho básico aí de 3 itens. Fio dental ou fita dental, tá? Qualquer um dos dois, o que se adequar melhor para você. Escova dental e creme dental, pasta de dente, tá? Então, o fio dental e a escova dental, eles se complementam, tá? Um limpa, higieniza a área onde o outro não alcança. Então, o fio dental, ele limpa ali entre os dentes e a escova nas demais regiões. Então, é muito importante usar os dois, tá? Tenha sempre, você que viaja muito, né? Faça um kitzinho com esses 3, deixem ali em um lugar de fácil acesso, né? No seu carro, no seu caminhão, parou para almoçar, terminou de almoçar, vá direto para o banheiro, faça essa escovação ali, 2 minutinhos, tá? Mas são muito importantes, principalmente depois do almoço e antes de dormir. Antes de dormir é inegociável, tem que escovar. Uhum. A gente sabe aí que às vezes não tem esse banheiro disponível, né? Se não tem, se for possível, leva uma garrafinha de água, um copinho também se possível, veja um lugar ali onde você consegue bochechar e cuspir, aí passa o fio dental, usa a escova com creme e bochecha e cospe ali naquele lugar. Se você não tem água disponível, usa fio dental e escova, tá? O creme dental, ele é muito importante porque ele é um meio de trazer o flúor ali para a cavidade bucal e repor aquela desmineralização que a gente conversou, mas ele não é insubstituível. Então, se você não tem nenhuma água ali disponível para bochechar e cuspir, passa o fio dental e passa a escova, mesmo sem creme dental, sem pasta de dente, tá? Depois você lava a sua escova, seca ela, guarda bonitinho. O mais importante é fazer, é remoção mecânica desse biofilme, tá? O enxaguante bucal, bochecho, ele é um auxiliar, mas ele não substitui a escovação, tá? Para remoção desse biofilme tem que ser uma remoção mecânica. Porque muitas vezes a pessoa pode até usar o enxaguante bucal, mas está lá no meio do dente um restinho de carne, de comida, alguma alimentação, né? Exatamente. Entendi. E por falar em alimentação, existe algum alimento que vamos dizer assim, danifica mais os dentes, que é mais prejudicial? Eu vou deixar você falar, a gente escuta falar de alguns, né, que faz mal para um monte de coisa,
Mas, de fato, existe não só na parte de estética, de escurecer, de coisa, mas que pode, por exemplo, desmineralizar mais, ou alguma coisa nesse sentido? Ou O não? problema é excesso. Né? Qualquer coisa em excesso é ruim, né? Então, açúcar em excesso é ruim, carboidratos, os alimentos ácidos em excesso são ruins, refrigerante, bebidas energéticas, né? Qualquer coisa ali em excesso é ruim, Vai fazer mal. vai fazer mal. Entendi. E agora, bem polêmico esse assunto, acaba dando aí uma problemática até de questão de autoestima e social, é a questão do mau hálito. O que que gera? É só um problema bucal de saúde, vamos dizer assim, de higienização, ou pode ter algo a mais? Podem ter vários motivos, né? É, a própria saúde bucal do paciente mesmo, se ele tem sangramento gengival, problema periodontal, se ele tem cáries, né? Se ele não escova a língua, tá? É muito importante, além de escovar os dentes, né, e a gengiva, também limpar a língua. Se você tem dificuldade de escovar a língua por ânsia, né? Às vezes o paciente não consegue realmente, tem os limpadores de língua que você consegue raspar. Então, limpar a língua. Pode acontecer também por pacientes que ficam longos períodos em jejum, né? Então, é importante a gente entrar com o nutricionista aí também, né? Entendi. A alimentação, alguns alimentos causam também mau hálito. Então, a gente trabalha em conjunto com a nutricionista. E descartando todos esses problemas, né, bucais, aí a gente vai investigar problemas gástricos, refluxo. Entendi. Interessante. E agora, né, é até motivo de a gente veio conversando sobre isso, mas foi uma pergunta que me enviaram, na verdade, né, que tem muita dificuldade de ir ao dentista por trauma. A gente vê muitas pessoas também que têm filhos, crianças, né, principalmente pequenas, que tem um primeiro contato e fica com esse medo, né, fala de ir no dentista já é um sofrimento, tem pais até que enganam o filho falando que vai levar para outra coisa e leva para o dentista, porque tem isso, né, muita gente de fato tem, não é nem medo, é uma fobia ao dentista. Isso tem gente que eu já vi casos de pessoas perderem o dente. Dentro do consultório psicológico a gente acaba tratando pessoas com fobia, né, Exatamente. e acaba perdendo o dente por não ir ao dentista por medo. Eh, o que vocês fazem, né? Como que vocês esclarecem, combatem sobre isso? Porque, por mais que pareça engraçado, é uma coisa, é um problema, né? Sim, sim. Como que é encarado isso? É exatamente o que você falou. Muitos pacientes que chegam em situações muito avançadas, né, de doenças muito avançadas, é por esse problema. Porque foi postergando, porque estava com medo, foi se automedicando, aí chegou num ponto que ele não aguentou mais, ele teve que ir. Então a gente precisa conscientizar os pacientes disso, de fazer essas consultas periódicas, porque se você for lá a cada 6 meses, a gente vai fazer orientação, pequenos ajustes de escovação, né? Restaurações, se for necessário, pequenas ainda, então o processo traumático é muito menor, né? Quando o paciente ele chega com muito medo, com traumas, né, com muita ansiedade, a primeira coisa que a gente tenta é conversar com ele bastante, passar segurança, explicar para ele o que nós vamos fazer e por que nós vamos fazer. Muitos pacientes só de adquirir esse vínculo, né, de segurança com o profissional, de confiança com o profissional, ele aceita o tratamento e a gente consegue fazer sem problemas. Mas tem outros casos que realmente, mesmo assim, o paciente ele não consegue. Então aí que entra um trabalho multidisciplinar, o que é muito interessante no SESC Senat também, né? Que Uhum. lá a gente tem toda uma equipe. Então, encaminhar para o psicólogo, conversar com o paciente, explicar para que ele passe por consultas psicológicas, para que vocês, psicólogos, possam ajudá-lo a trabalhar com essa dificuldade dele, conviver com isso e conseguir passar por tratamento odontológico, que seja um tratamento tranquilo, sem trauma, né, sem estresse. Hum, é bem interessante isso. Bom, a nossa última pergunta agora, eu vou até pedir licença, né, para as pessoas, foi até uma, não uma dúvida, é um pedido de um esclarecimento, até por uma questão pessoal que aconteceu comigo, né, que eu passei por isso, e eu conversando com as pessoas eu percebo o tanto que elas não sabem disso, né. Para quem não sabe, eu perdi meu pai por conta de uma endocardite, e aí foi uma coisa assim de uma falta de esclarecimento até dele mesmo, de não ter avisado, né, no consultório, de não ter na anamnese ter questionado que ele tinha um problema cardíaco. E pegou uma bactéria numa extração e veio a óbito, infelizmente. E poucas pessoas entendem o que é essa endocardite e a necessidade de se fazer uma profilaxia em intervenções, né.
quais são essas intervenções? Como que a gente pode apresentar esse conteúdo para as pessoas, para que quando elas possam ir fazer, porque muitas pessoas pensam, é um problema que acontece só com quem tem problema cardíaco, e eu descobri que não é, né, que pode acometer qualquer um. Então, assim, o que que vocês dentistas, geralmente hoje eu vejo uma orientação maior, mas o que que a gente pode falar para essas pessoas que não sabem disso e alertar para quando for fazer uma intervenção mais criteriosa, quais são essas intervenções, como que eles podem fazer para se prevenir mesmo? A endocardite acontece, né, quando bactérias do nosso corpo, né, da boca, mas também pele, intestino, trato respiratório, urinário, quando essas bactérias alcançam a corrente sanguínea e elas se alojam no coração, de pessoas que têm ali vamos dizer, algum defeito no Uhum. funcionamento do coração. Elas se alojam ali nas válvulas, nas paredes, nas membranas internas do coração. É uma doença que acomete, em maioria, pacientes que têm já alguma condição cardíaca, né? Seja congênita, prolapso da válvula Foi o mitral, caso. é isso aí. Ou adquiridas, né? Válvulas, stents, marca-passo, né? Então, o paciente já passou ali por algum trauma, algum tratamento cardíaco. Então, elas têm mais facilidade, mais predisposição a desenvolver essa doença. O que a gente faz? A recomendação da Associação Americana hoje em dia é profilaxia antibiótica para determinados procedimentos. Então, se você vai passar aí por alguma cirurgia médica ou odontológica, o seu médico ou o seu dentista vai avaliar o seu quadro de saúde geral e se é indicado fazer essa profilaxia antibiótica ou não. Mas, de forma geral, o que a gente pode orientar os pacientes é manter saúde bucal, é manter saúde médica, né? Não deixar nenhum ponto de infecção, seja bucal ou seja em qualquer parte do seu corpo, não deixe isso acontecer, né? Procure tratamento, procure prevenção para a gente evitar esse tipo de situação. É uma bactéria que você pode adquirir só através de cirurgia? Ou, por exemplo, tem pessoas que têm um stent, que nem você falou, que tem né, sei lá, um marca-passo, já fez uma ponte safena, não sei lá o quê, e não faz essa higienização direito. Por exemplo, está na estrada e não cuida, deixa largado lá. Ele pode pegar essa bactéria e evoluir para uma endocardite? Sim, qualquer ferida, Nossa, pacientes, né, que precisam complicado. fazer injeção, né, qualquer ponto de trauma, né? Seja bucal, seja na pele, injeção, qualquer mecanismo ali no seu organismo que cause uma comunicação dessa região infectada com a corrente sanguínea pode acontecer, né? Então é Importante. muito importante a gente prevenir, né? Acontece muito também, né, falando aí de prevenção e de todas essas situações, que a gente está vendo que não são só situações bucais, né? Envolve o paciente como toda uma situação médica, né? Muitas vezes o paciente chega lá para o tratamento odontológico, na anamnese a gente faz diversas perguntas sobre a saúde geral dele. Uhum. Então é importante que você declare, né? Seja Seja sincero, né, sincero, verdadeiro. tudo que você tem ali, pressão alta, diabetes, já aconteceu de pacientes com diabetes descontrolada, pressão alta, passarem por nós lá na clínica, né, do SESC Senat, e aí você pergunta como é que tá a medicação, qual foi a última vez que você foi no médico, e muitas vezes está há 2 anos, sem um retorno, né? Então a gente orienta, a gente faz o plano de tratamento odontológico, mas eu faço também o encaminhamento para o médico, para que ele retorne esse tratamento médico, e também no nutricionista, ali a gente tem um trabalho né, muito legal com todos os profissionais, né, um trabalho multidisciplinar para que o paciente controle a sua dieta, para que ele, né, restabeleça ali a sua alimentação de uma forma correta, porque tudo isso vai influenciar, sim, no tratamento odontológico. Tá certo. Muito obrigada, Saíra, foi bem esclarecedor, muito legal. É muito importante falar dessas questões, porque a gente não conversa sobre isso no dia a dia, né. Então, assim, eu espero que possa ter levado esclarecimento para todos vocês, possa ter levado orientação. O nosso objetivo é esse, poder contribuir, né, às vezes a gente acaba falando de um assunto mais sério, um pouco mais pesado, mas é importante para que vocês possam ir, que nem a doutora Saíra falou, ir sempre para o lado da prevenção, não deixem lá para, né, depois ter que fazer uma correção, que pode ser bem mais caro, e acaba assim mais caro não só em financeiro, mas também na questão do preço que você pode vir a pagar, né, em outros sentidos.
Então, a saúde não é só aquelas que a gente sempre fala, né, médica, né? Tem também a odontológica, tem a mental, que a gente vem falando, tem várias. Então, cuide da sua saúde, cuide da saúde da sua família, deixe que o pessoal também cuide de você e que a gente possa ir cada vez mais, né, levar essa Exatamente. orientação para as pessoas. Muito obrigada, que Eu a que gente possa marcar agradeço. mais vezes. Com Tá certeza. bom? Quero deixar à Obrigada. disposição, viu, a nossa unidade aqui em Limeira, SESC Senat. Nós temos atendimentos em diversas áreas. Então, se a gente conversou aqui ou você ficou com alguma outra dúvida, né, de algum assunto que a gente não Sim, falou, procure a gente, marque uma consulta, nós vamos te orientar e te atender com o maior carinho. até mais, gente.